Tatsuya Nakagawa, um garoto comum em uma vida aparentemente comum, família normal, amigos normais, notas normais, mas com uma peculiaridade anormal, o azar. Tatsuya parece possuir uma aura magnética que o atrai para problemas como um ímã para metal. Sua vida muda drasticamente em um dia que poderia ter sido fatal. Em uma reviravolta do destino, ele é atropelado por um carro enquanto voltava da escola. Sentindo seu corpo se quebrar e sua alma se desconectar apenas para, num instante, perceber que tudo foi apenas um breve momento. Então ele descobre que possui imortalidade e uma incrível capacidade de regeneração. Tatsuya se vê em um dilema. A cada regeneração ele perde um pouco de sua capacidade de sentir emoções. Agora ele enfrenta o desafio de viver uma vida normal, frequentar a escola e tentar se adaptar à sua imortalidade, enquanto seu azar inato continua a atrair problemas para sua vida. Se ele é muito azarado, ele vai passar por várias situações que vão, às vezes, até colocar a vida dele em risco, né? Que nem o caso de ele ser atropelado, coisas assim que não tem nada a ver, que é puro azar e que pode acontecer com ele, certo? Se ele tem imortalidade, então é de se imaginar que ele poderia passar por essas situações, só que de maneira mais tranquila, né? Porque ele não iria sofrer nada com relação a isso. Aí a gente colocaria um empecilho que faria com que ele não quisesse sofrer aquilo. Me parece, você dá uma volta para chegar no mesmo ponto, que seria o personagem... se o personagem não tivesse imortalidade, ele já iria tentar evitar essas situações para não morrer, porque obviamente ninguém quer morrer. E aí você cria várias premissas para chegar no ponto inicial. O que eu acho que eu faria, porque eu imagino que, beleza, essas premissas são para poder criar situações engraçadas onde ele vai tentar não morrer, ele vai tentar escapar de situações, essas situações vão atingir ele da mesma forma. Talvez a gente poderia, para a gente não fazer essa questão de dar uma volta tão grande, quer dizer, a volta fica a mesma. Só que eu acho problemático como que a gente iria trabalhar essa questão de cada vez que ele morre, ele perde um pouco da capacidade de sentir emoção. O personagem iria tendendo a ficar chato. Talvez, tendendo a ficar esse personagem que não tem tanta emoção, que não sente muito mais as coisas, talvez tenderia a não ligar mais para as coisas. Então, eu não sei se seria um personagem que, à medida que ele vai morrendo, iria tornando a história mais interessante, sabe? Eu acho que iria tornando a história mais chata, porque ele iria parar de se preocupar com morrer, a gente talvez pararia de se preocupar junto. Não sei, eu imagino que a história iria se tornando cada vez menos interessante à medida que ele morre, e não mais interessante, porque ele iria estar mais perto daquele destino. Então, vamos lá, pensando nisso, eu imaginei que poderia ser algo assim. Ele sempre foi muito azarado, ele sempre se achou muito azarado, mas talvez ele não precisasse ter um azar sobrenatural nesse início. Ser um azar normal, no nível que qualquer pessoa tem, mais ou menos. Ele se acha azarado, mas qualquer pessoa que tenha ali azar já se vai sentir azarado, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero bastante azarado, por exemplo, mas tem várias ocasiões que eu também tive muita sorte. Enfim, então seria uma pessoa que teria um azar meio que normal, mas que se consideraria bastante azarado, mas não que seria algo sobrenatural nesse início. Até que sim, num azar ele acaba morrendo. Só que chega, sei lá, uma entidade, por exemplo, um deus, e para fazer um acordo com ele. É bem típico de mangá, né? O deus ali, a entidade que vem fazer um acordo com o ser humano. E aí ele fala, é o seguinte, você morreu, você tem a opção aqui de, beleza, morreu, segue pro limbo e tal, ou eu te permito, eu gostava de te observar porque você era bem azarado, mas você levava as coisas, sei lá, ele poderia ser alguém, vai. Aí, ó, até interessante pra gente criar um motivo. Vamos lá, eu quero mostrar aqui como é que a minha mente pensou mais ou menos. Eu criei a situação onde o Deus iria fazer a troca com o protagonista, porém eu senti que tinha que ter um motivo para que o Deus quisesse fazer essa troca. E aí eu inventei na hora ali um motivo. Por isso que eu falo que é interessante quando você coloca suas ideias para fora, ou às vezes conta para alguém, porque às vezes você vai perceber alguns furos ali naquilo que você estava pensando, ou a pessoa que está te ouvindo vai perceber esses furos, vai te perguntar e você vai querer inventar alguma coisa
pra responder ela, que foi exatamente o que eu fiz agora. Era como se eu estivesse contando pra você a história que eu pensei, e eu literalmente tava. Aí eu percebi um furo e tentei completar esse furo automaticamente. Então, qual que era o furo? Pô, por que que esse Deus iria escolher esse cara aleatório? Milhões de pessoas morrem todos os dias. Por que que esse moleque específico, nosso protagonista aqui, o Tatsuya, esse Deus vai escolher ele pra fazer um acordo? Aí eu pensei, se o Tatsuya fosse azarado, mas sempre levasse as coisas numa boa. Tipo, ele é azarado, então esquece aquilo que eu falei de que ele é uma pessoa completamente normal e que não é azarada. Não, ele realmente é azarado. Todo mundo ao redor dele percebe isso, mas ele sempre acha que é normal, que isso acontece, ele sempre leva muito numa boa. Essa característica faz chamar a atenção do deus da sorte, ou algo do tipo. E aí ele percebe, ou o deus do azar, não sei. Enfim, aí dá pra inventar aí alguma coisa. Ou pode ser o deus da sorte, do azar, algo do tipo. E aí ele vai falar, eu sempre achei você interessante porque você é mais azarado do que a média das pessoas, só que você sempre levou isso como se fosse algo normal e tal, eu sempre achei isso muito interessante. Por isso eu vou te oferecer aqui uma opção. Você pode morrer e beleza, e ir pro céu, ir pro limbo, e ir pro outro mundo, enfim, aí o que o autor quiser inventar como vida após a morte, ou eu vou te permitir voltar. Só que você vai voltar com muito mais azar, com 100 vezes mais azar do que você já tinha. E lembrando que você já era mais azarado do que as pessoas normais. E a questão se você morrer de novo, essa chance acabou. Mas se você conseguir passar, sei lá, um mês ou uma semana, se você quiser fazer a história ser mais agitada ainda, sem morrer, eu vou tirar o seu azar e a partir de agora você vai ser. E a partir desse momento você vai ser sortudo. Então, tipo, fica com aquela relação de. Ou pode ser, se você morrer 5 vezes. Você não pode morrer 5 vezes. Se você conseguir passar um mês sem morrer 5 vezes, tendo 100 vezes mais azar do que você tinha, você vai virar uma pessoa sortuda. Eu vou tirar completamente o azar da sua vida e a partir daqui você só vai ter situações de sorte ou algo assim. E aí, beleza. Aí você tem o personagem vivendo essa situação onde várias coisas ruins vão querer acontecer com ele constantemente. E ele vai tentar evitar elas o máximo possível porque ele sabe que ele precisa passar um mês sem morrer 5 vezes. E aí a gente consegue introduzir muito mais situações nessa história e tornar a história cada vez mais interessante e empolgante à medida que ele morre. Porque à medida que ele morre, você tem um contador que ele não pode morrer mais, ele não pode morrer mais, ele não pode morrer mais, até que, obviamente, a partir do momento que a gente coloca um contador de 5 mortes, a gente sabe que perto do final da história ele vai estar com 4 mortes e vai ter ali a última ou algo assim. E aí a gente poderia jogar situações do tipo, por exemplo, nessa última, ser algo assim, ele não iria morrer, ele teria opção, só que tem uma pessoa ali que ele gosta muito que vai morrer se ele não fizer nada. E aí ele se sacrifica, por exemplo, para salvar essa pessoa e morre a 5ª vez. E aí vai falar com Deus e tal, e de repente Deus pode até ser misericordioso, se quiser ter um final feliz, ser misericordioso e falar, tipo, não, mas você morreu para salvar uma pessoa, então você salvou uma vida, o que te dá uma vida. Então ele dá uma vida de volta, ele volta ali, e agora ele tem a sorte, ou algo assim. Ou ele fala, tipo, mas já que você morreu também, não vou te dar 100% de sorte, mas eu vou diminuir o seu azar e vai ficar com o azar de uma pessoa normal. Você não vai ter mais aquele azar sobrenatural que você tinha antes, nem o azar depois do acordo, claro. Você vai ficar com uma vida normal e tal. Ele recebeu só a vida dele de volta e uma vida normal. Então, seria tipo assim, você passou toda uma história pra ficar ali meio que na média, mas essa média já é um avanço pro personagem porque ele já tinha um azar acima da média. Enfim, não sei se deu pra entender, mas eu imagino que seria um caminho que a história ali se tornando mais interessante. À medida que ele morre, você vai aumentando o grau ali até de desespero que o personagem vai sentindo, o grau de situações. Então, se no começo talvez ele não ligava muito, e aí ele morre, aí ele percebe, cacete, eu tenho que começar a ligar, aí ele, sei lá, acaba acontecendo alguma coisa e ele morre a 2ª vez. Cada vez que ele morre, ele vai se tornando mais paranoico, então isso vai se tornando mais interessante. Que é o exato oposto da versão que estava aqui, onde cada vez que ele morre, ele se torna mais blasé, mais sem emoções. Então, se ele já morreu, sei lá, 5 vezes na história, ou vamos supor que sejam 5 também, uma contagem final. Se ele morreu 4 vezes, ele fica um personagem completamente sem emoção, então não tem por que ele ter essa relação de, eu não quero morrer. Ou ele vai se tornar extremamente psicopata, vai empurrar uma pessoa pra pessoa morrer no lugar dele. Não sei se fica um personagem interessante de se acompanhar. Ou algo do tipo. Talvez, numa outra versão dessa história, uma série maior, poderia ter uma competição onde um deles, quanto mais morre,
mais fica sem sentimentos, e aí meio que a ideia do personagem também vai ser impedir esse de fazer as maldades ou algo assim, mas daí eu acho que já é extrapolar demais aqui a coisa. Eu realmente, particularmente, acho que nessa versão onde ele tem um limite de mortes para conseguir ganhar um prêmio, né, e um prêmio que ele deseja muito, eu acho que funciona melhor para criar situações de comédia. O autor falou que a ideia da história, né, é ser uma história de comédia. Eu acho que nessa versão você teria como criar mais situações de comédia realmente para o personagem viver e extrapolando essas situações à medida que a história vai passando, até chegar no final e virar completo absurdo, porque ele não pode mais morrer nenhuma vez, né? Eu acho que realmente é assim que funcionaria.